Pega a sua espada, pega a sua Bíblia, vamos ficar em pé, pega aí, erga o mais alto que você puder a sua Bíblia. Os irmãos vão preenchendo, fica à vontade, pega a sua Bíblia e erga o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Eu confesso com os irmãos que eu não queria nem pregar mais não, depois desse teatro, hein? Até desanimei. Ora vou pastor. Ora vou pastor. Abra em João, por favor, capítulo 14, versículo 6. Eu acho que eu vou pregar só porque eu avisei que eu ia continuar a mensagem de manhã. Porque senão ia falar, gente, Deus já falou com a igreja, vamos orar, vamos embora. João 14, 6. Se você não estava aqui de manhã, depois eu queria convidar você para assistir a palavra de manhã, está nos canais da igreja, Lagoinha Promissão. Está também no meu canal no YouTube, Nilson Vargens, você encontra a gente lá. Eu queria que você, porque hoje de fato eu vou continuar a palavra de manhã. Você que também não vou ver, você vai entender o que Deus quer falar. Mas se você puder pegar a mensagem, você vai entrar um pouco mais ainda. Amém? João 14, 6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Espírito Santo, flua sobre nós essa unção, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para tocar a nossa vida, o nosso coração, em o nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, nós começamos hoje pela manhã falando sobre algumas mentiras contadas sobre Deus. Eu preciso apenas introduzir bem rapidamente aqui algumas mentiras contadas sobre Deus. Nós temos várias mentiras, várias afirmações que foram feitas sobre Deus. Por exemplo, tem gente que fala até versículo que não existe. Por exemplo, não cai uma folha da árvore se Deus não estiver no controle. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, mas existem algumas mentiras de fato. Por exemplo, pede a mãe que o filho atende. Não existe isso sobre Deus. Agora, uma das mais clássicas que nós temos, e eu estou trabalhando com ela, é: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira contada sobre Deus. Não é todos ou não são todos os caminhos que levam um homem a Deus. É claro que quando nós estamos falando sobre levar a Deus, nós não estamos dizendo que todos os homens vão se apresentar a Deus. Isso sim, todo homem, de alguma forma, aí não precisa nem de caminho. Um dia todo homem vai aparecer diante de Deus, obviamente, Deus tendo ele como um réu e Deus sendo um juiz. Agora, quando nós falamos de levar a Deus no que tange a salvação, não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho. Só existe um caminho. Olha o texto que nós lemos: eu sou o caminho. Não é um caminho, eu sou o. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, abra sua Bíblia aqui, Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não há outro. Se lá em João nós aprendemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem atalhos para chegar a Deus, senão unicamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora aqui em Atos, não há salvação em nenhum outro. Agora, 1 de Timóteo, capítulo 2, corre lá comigo. 1 de Timóteo, irmãos, por favor, seria tão importante se você pudesse ver a pregação de hoje de manhã, porque eu vou partir daqui de um ponto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós estamos falando que não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho, só existe Jesus. 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, irmãos, a Bíblia é clara quando ela diz que só Jesus pode estar entre Deus e o homem. Só Jesus pode ser o mediador entre o homem e Deus. A Bíblia é clara quando diz que não há outra forma de obter a salvação de Deus, ou de se achegar a Deus, senão por meio de Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o Deus entre nós. A Bíblia é muito clara quando ela diz que não há salvação ou meio de salvação em nenhum outro. Nós falamos aqui pela manhã, por exemplo, que toda vez que nós falamos todos os caminhos levam a Deus, na verdade essa frase está dizendo assim: toda religião leva a Deus. E isso é uma grande mentira. A palavra religião vem do latim religare, é o ato do homem se ligar a Deus, o homem se conectar com Deus. Em Gênesis capítulo 3, o homem caiu, o homem perdeu a presença de Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus. Então, quando o homem percebeu isso, o homem então entende que precisa voltar para o caminho, voltar para Deus. Ele virou-se na busca por Deus, e a religião é o ato do homem se conectar a Deus, se ligar a Deus, o homem se unir a Deus, e o homem descobre que isso era impossível. Então não tinha como o homem se ligar a Deus de novo, isso biblicamente é impossível. A única saída para o homem era Deus, na pessoa de Jesus, descer à terra e se conectar ao homem. Não dava para fazer da terra para o céu, por isso Deus fez do céu para a terra. Nós falamos de uma frase aqui do Billy Graham, que é tão interessante. Ele disse: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, o maior acontecimento da história foi Deus vir e pisar na terra. Ou seja, o que era impossível para o homem, por meio da sua força, da sua perspectiva humana, do seu esforço de voltar para Deus, o que era impossível, Deus então fez quando enviou Jesus Cristo até nós. Eu posso ouvir um amém por isso? Então eu posso afirmar aqui, e de manhã eu dei uns detalhes para não ficar muito repetitivo. Eu posso afirmar aqui, usando a Bíblia como base, irmãos, a Bíblia é nosso único manual de regra, prática e fé. Eu posso usar a Bíblia como a nossa base para dizer: não havia como, não teria como o homem se ligar a Deus, portanto, nenhum caminho seria suficiente para o homem traçar, trilhar, para chegar até Deus. Impossível. Impossível que o homem se conectasse a Deus por meio de religião, porque a religião é o esforço do homem para se conectar com Deus. E a única forma, a única fonte viável, o único caminho aberto era Deus, que abriu por meio do Filho chamado Jesus, o Deus Emanuel, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem diz amém por isso? Agora eu vou partir então desse ponto, porque quando Adão caiu, Adão perdeu. Lembra que Adão perdeu? Ele perdeu pelo menos 3 coisas. Ele se perdeu no caminho. Em Gênesis 3, depois você confere, ele se perdeu no caminho. Lembra que Adão, ele tinha um relacionamento pleno com Deus. Todos
os dias da viração do dia, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas depois do pecado, depois da queda, ele se perde. Por quê, pastor? Porque ao invés de ele correr para Deus, ele corre de Deus, ele mudou o caminho. Uma coisa também que é afetada em Adão depois do pecado, ele olha para ele mesmo na perspectiva dele, não na perspectiva de Deus. Adão passa a experimentar das suas próprias verdades, ou a sua própria cosmovisão de vida, maneira de enxergar as coisas. Ele sempre era nu, mas agora ele olha, percebe a nudez, ele tem medo, ele se esconde. Então o que é afetado? O caminho de Adão foi afetado, o homem foi afetado, a verdade estabelecida por Deus foi afetada, e Adão também perdeu a questão da vida em Deus. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas que Adão perdeu no Gênesis, lá no paraíso. Ele perdeu o caminho de volta para Deus. Ele perdeu a visão pura, a verdade estabelecida, a verdade plena. Ele recebe uma visão distorcida do mundo, e ele perde a vida de Deus. Como assim, pastor? Toda vez que o homem é separado de Deus, ou Deus separa-se da sua criação, nós chamamos isso de morte espiritual. Agora, as 3 coisas que Adão perdeu, foi exatamente as 3 coisas, eu tenho mais, mas eu estou usando apenas esse texto, as 3 coisas que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário: o caminho de volta para Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Você não está mais perdido. Essa parte você fala amém. Você não está mais perdido. Você não está mais perdido. Você estava perdido, você não está mais perdido. Você estava andando na mentira, ilusões, meias verdades, falsas verdades, sofismas, mas você hoje anda na verdade. Você estava morto espiritualmente, mas a vida de Deus entrou na sua vida, aleluia por isso. Irmãos, Jesus é o caminho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos falar dessas 3 coisas bem rapidamente. Romanos capítulo 5. Romanos, aleluia, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo. Romanos capítulo 5. Olha depois da cruz, irmãos. Olha isso depois da cruz. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo isso, irmãos. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Cara, que palavra tremenda! Que palavra tremenda! Por causa do que Jesus fez por nós, conquistou por nós, nós temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Jesus subiu naquela cruz por nós, porque o que era impossível a nós e a Deus, Deus veio por Jesus, foi dado para nós acesso a Deus, o caminho foi aberto. É por isso que Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, diz que em Cristo nós temos um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo, porque a cruz do Calvário estabeleceu, abriu o caminho do homem de volta para Deus. É por isso que a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de volta para casa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de volta para a origem. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de o homem se voltar para Deus. As boas novas do Evangelho é Deus abrir um caminho de volta para você. Você que estava perdido, você que está andando perdido por aí, Jesus abriu o caminho de volta para casa. Tem esperança, por quê? Porque nós temos acesso a Deus. Aquilo que a religião tentou, que o homem tentou, que a filosofia tentou, que o humanismo tentou, Deus veio e fez por Jesus. O acesso está livre. Irmãos, essa palavra acesso é muito poderosa. Hoje nos reinos humanos, os homens importantes, normalmente eles não são acessíveis. Agora Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso,
O Deus que o profeta Isaías disse que Ele é capaz de medir as águas dos mares na concha da mão, que Ele se assenta, e Isaías diz que Ele se assenta e coloca a terra para escorar os pés. O salmista diz que Ele, para ver a terra, Ele tem que se inclinar diante do tamanho dEle. É esse Deus que olha para nós e fala assim: você tem acesso a mim. Você não tem que passar em secretária, você não tem que marcar, é só você vir por Jesus Cristo. Eu dei acesso, o caminho está livre, o caminho está desimpedido. Você tem acesso ao Pai por causa de Jesus, por causa da cruz. A segunda coisa, fala comigo assim: verdade. Irmãos, e essa é uma batalha, porque tudo depende dessa palavra verdade. A maior guerra dos nossos dias é a guerra pela verdade. Hoje nós não vivemos uma guerra de armas, apesar de alguns lugares ter, mas a guerra não precisa ser mais de armas. A guerra hoje é uma guerra, uma batalha pela verdade. Nós vamos ver que Jesus já conquistou. E é interessante que o maior inimigo do homem não é Satanás. O pastor Márcio Valadão fala muito isso. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem chama-se ignorância. Porque o homem que sabe quem é em Deus, a pessoa que sabe a verdade dele em Deus, ou se conhece na perspectiva de Deus, ele vence o diabo, porque o diabo já é um adversário, um inimigo derrotado na cruz. Então nosso maior inimigo não é o diabo. Colossenses 2,14 diz que Deus já venceu o nosso inimigo na cruz e triunfou sobre ele. Ou seja, o nosso maior inimigo é não saber o que está disponível em Deus, é não saber a vida de Deus para nós. Estamos em uma batalha pela verdade. Entenda, o inimigo vai lutar para que as pessoas não recebam a verdade do Evangelho. É por isso que o Evangelho é uma batalha. Eu vou ler um texto com vocês, esse texto é muito poderoso. Se você não conhecia esse texto, por favor, eu quero que você marque esse texto, anota ele, depois você leia e estude esse texto com mais calma. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Batalha pela verdade, guerra espiritual pela verdade. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, 2 Coríntios 4:1, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora olha o 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então a manifestação da verdade, mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Agora olha aqui o versículo 4, nos quais o Deus, letra minúscula, o Deus deste século, aqui é Satanás, o mundo jaz no maligno. O Deus, letra minúscula, desse século fala de demônio, fala de Satanás, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, há uma verdade sendo pregada, há uma verdade sendo anunciada. A manifestação da verdade, a verdade nua e crua, a verdade da luz das Escrituras está sendo anunciada, mas existe uma batalha, porque o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas. Versículo 5, a 4 ainda, olha só: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Há uma batalha, há uma guerra, e o maior medo do diabo é
é que você descubra quem você é em Deus. O maior medo do diabo é que as pessoas descubram aquilo que Jesus já conquistou para ela na cruz do Calvário. É por isso que algumas mentiras são espalhadas. Por exemplo, estou pregando uma aqui: todos os caminhos levam a Deus. É por isso que é interessante para Satanás bater na cultura e dizer assim: ah não, você fica do jeito que você tiver, que afinal das contas Deus vai salvar todo mundo no final. É por isso que para o diabo é muito fácil, como vocês viram essa peça do teatro aqui, aprisionar você no passado, fazer com que você não entenda que você já foi perdoado dos seus pecados se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a grande guerra, a grande batalha é para que você não experimente, não desfrute da verdade disponível nas Escrituras, que você ande em meias verdades, mas o diabo sempre te aprisionando, e para aqueles que são incrédulos, o diabo não deixa ver. O diabo luta para que a pessoa não enxergue, para que a gente fale, pregue, e a mensagem entre no ouvido e saia no outro. Toda vez que nós pregamos uma mensagem de confronto, sabe o que o diabo faz? Ele vai lá e coloca raiva nos ouvidos para falar assim: ah não, isso aí é evangélicozinho, isso aí é mensagem de egoísta, isso aí é mensagenzinha de quem acha que é dono da verdade. Irmãos, entenda o jogo espiritual. O diabo quer colocar raiva nas pessoas sobre o evangelho. Quando você confronta alguém à luz das Escrituras, o diabo traz sentimentos de raiva, de angústia, de ódio, tudo para não dar atenção, porque a guerra é uma guerra espiritual. Sabe qual é o medo do inimigo? Porque alguém que vê o evangelho se converte. Eu vou repetir isso. O dia que você entendeu o evangelho, o dia que você parou para entender, alguns de nós, foi assim ou não foi? Falou assim: meu Deus, por que eu não converti antes? Tem alguém assim aqui? Aleluia. Alguém falou: Senhor Jesus, estou vendo essas meninas fazendo teatro aqui, como eu queria ter crescido na igreja. Mas você não dava ouvido o diabo luta. Muitas pessoas vêm para o nosso convívio evangélico, elas falam assim: cara, como vocês são legal, como é legal a igreja, pô, vocês são gente boa, acolhedor, mas eu achava que vocês era assim, era assado. Porque o inimigo você fala assim: hoje eu vou na igreja, o inimigo já começa a lançar uma cultura sobre a sua vida, para que você não venha. Quem entende, diga amém. A maior batalha, irmãos, entenda isso, é uma batalha pela verdade. Porque João 8,32 diz: e conhecereis, e a verdade, e conhecereis, e a verdade, e conhecereis, e a verdade vos libertará. Por isso o convite de Deus para nós, quando Ele usa Oséias, é: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. O que está disponível a partir da cruz é um caminho aberto para Deus e vivermos não de acordo com as nossas verdades. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muito relativismo. Tem muita gente criando as suas próprias verdades, tem muita gente criando a sua própria forma de viver. Mas entenda, nós caminhamos em uma verdade só. Não existe a minha verdade e a sua verdade. O que existe é a verdade de Deus, e ela só é revelada por meio das Escrituras. Irmãos, o dia que o diabo mais luta é quando você para refletir sobre a sua cosmovisão de mundo, como você tem visto, como você tem vivido, a forma com que você pensa as coisas, a forma como que você... Quando você passa a pensar, por que você faz o que faz? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual que foi a cultura que você recebeu? Isso tem a ver com a educação dos seus pais, isso tem a ver com a escola que você estudou, com a cidade que você foi criado, com o país que você foi criado, com a religião que você frequentou quando era mais novo. Tudo tem a ver. Mas quando você pega a sua Bíblia e começa a pensar tudo e fala assim: isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de Deus, essa cultura não é de Deus, essa forma não é de Deus, então o inimigo fica revoltado e tenta uma batalha sobre a sua vida. Por quê? Porque ele vai perder você para Jesus por completo. Olha, deixa eu te mostrar mais um texto sobre batalha espiritual. Por favor, gente, fique comigo. 2 Coríntios capítulo 11. Quem entende que eu prego, diga amém.
2 Coríntios 11, esse texto é muito poderoso, irmãos. Como diz o pastor Napoleão Falcão, não existe grandes pregadores, existem grandes mensagens colocadas em vaso de barro. Esse texto é poderoso. 2 Coríntios 11. Eu estou falando sobre a verdade ainda. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-vos, pois zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, cara, que forte isso. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não tenho pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse de boa mente o tolerais. Sabe qual é o medo de Paulo aqui? Paulo estava cuidando de uma igreja. Gente, olha a expressão de Paulo: eu estou zelando por vocês, como um pai tem uma filha moça virgem, está zelando por ela para que ela se case com o seu esposo. Olha Paulo tomando a igreja como filha. Mas eu tenho medo. Qual o medo, Paulo? Que Satanás engane vocês e corrompa a sua mente, assim como fez com Eva. Quem lembra do jogo de Eva? O diabo chegou para Eva e falou assim: é assim mesmo que Deus disse? Gênesis 3. É assim mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou? Aí Eva falou assim: eu não posso comer do fruto. Aí o diabo vem e fala assim: é isso mesmo? Será que você não está radical demais nesse negócio de igreja, não? Será que você não está achando que você não precisa disso, não? Na verdade é que se você comer, você vai ser sabedor do bem e do mal e vai te tornar um como Deus. O diabo estava roubando. Agora lembra que Deus falou para Eva e para Adão: vocês podem desfrutar de qualquer coisa, qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás veio e roubou a verdade de Deus no coração de Adão e Eva e plantou no coração deles a sua própria verdade. Cuidado, irmãos, porque nós estamos vivendo dias de muito engano. Martinho Lutero, o reformador, disse: qualquer conhecimento ou qualquer ensino que seja contrário às Escrituras tem que ser rejeitado, ainda que faça chover milagres. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo disse: qualquer pessoa, sendo eu ou até mesmo um anjo de luz, que vos pregue evangelho, que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Irmãos, cuidado, porque a maior estratégia de Satanás contra o seu povo, contra a sua igreja, contra a humanidade, é aprisionar pessoas da mentira. O Satanás, irmãos, ele não tem muitas coisas como paternidade. O diabo não é dono de muitas coisas. Tem muita gente que fala: o diabo é dono disso, aquilo. Não, não é. O diabo não é dono de quase nada. Mas tem uma coisa que eu preciso confessar: que o diabo é dono, porque Jesus disse que ele é dono. João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele é especialista em mentira, ele é especialista em engano, ele é especialista. E nós lemos os textos que diz que ele tem poder. Se a pessoa não vigiar, não ir para a palavra de Deus com muita sinceridade e adoração e oração, ela corre o risco de ser enganada e o diabo não deixar você ver aquilo que você quer ver. Quem entende o que eu prego? Eu quero repetir: sabe o que é a maior batalha espiritual? Tem gente que acha que batalha espiritual é pôr a mão na cabeça e expulsar demônio. Aí a gente põe a mão na cabeça, expulsa o demônio, a pessoa não vigia, o demônio fica lá fora esperando. A maior batalha espiritual não é expulsar demônio, irmãos. Não estou dizendo que isso não é de Deus, eu já expulsei vários. A maior batalha espiritual é quando os seus olhos se abrem. A maior verdade e batalha espiritual é quando
você passa a crer, porque o Espírito Santo foi capaz de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A maior batalha espiritual é Deus arrancar a gente dessa prisão chamada mentira, engano, sofisma. Que Deus derrube, irmãos, em nome de Jesus, toda mentira. Que Deus te derrube em nome de Jesus toda mentira. Toda mentira, toda falácia, todo engano. Que Deus comece nos púlpitos e vai até Brasília na política e derruba qualquer mentira que tiver nesse país, que mostre em nome de Jesus. Batalha pela verdade. Eu iria falar o último aqui, a vida, mas meu tempo acabou. Quem me dá um minuto aí, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, só isso, tá bom. 10 minutinhos que eu termino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abra em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Olha que texto poderoso, irmãos. Simples e poderoso, olha só. Ele vos deu vida, estando vós... Eu vou ler com vocês aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós... Como você estava? Morto. Morto em quê? Você estava morto em quê? Delitos e... Ele vos deu, o ele aqui é Jesus. Jesus vos deu vida. Quando você estava morto. Morto em quê? No seu delito e no seu pecado. Ou seja, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você passa pelo caminho, encontra a verdade que te liberta e experimenta da própria vida de Deus. Aleluia. O mundo sem Deus está morto. Você estava morto. Se você está aqui hoje me vendo pregar, se você está em casa me vendo pregar e você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu vou dizer uma mensagem muito clara para você: você está morto espiritualmente. Como assim, pastor? Morte espiritual é separação do homem com Deus. Sem Jesus, o homem está separado de Deus e ponto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Tem texto que não dá para citar, tem que abrir, né, irmãos? Tem que abrir para o pessoal ver que está lá, está escrito, não é o pastor que está inventando nada. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, olha só. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome que vives. Aleluia. Eu não sei se é aleluia ou se é ai, aleluia. Eu acho que está mais para ai, aleluia. Conheça as tuas obras. Tem nome que vives. Estás morto. Você tem identidade, CPF, carta de motorista, documentos, casa, conta de energia, de água no seu nome, posses, anda, veste roupas bonitas, acha que está cheio de vida. Aí vem a Bíblia e fala assim: você está morto. Você está morto espiritual. Pastor, por que eu estou morto espiritual? Porque você está afastado de Deus. Porque você não está conectado com Jesus. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Pastor, eu não gosto dessa palavra, então vai discutir com Jesus, não comigo. Tem nome de que vive estás? Morto. Sabe qual é a vida de Deus? É você voltar para Jesus. Vida na vida. Eu vou ler o último texto, a gente termina. Segura aqui, João, me ajuda aqui. Segura a Bíblia do pastor que eu vou passar. Eu não vou lá no púlpito, não vou nem gastar tempo aí no púlpito agora aqui, ó. O João vai me ajudar a pregar. Eu já estou profetizando que o João vai ser pregador, hein?
Vai recebendo aí, João. Vai recebendo aí. Você acha que vai só tocar a bateria, rapaz? Você vai tocar e pregar. Aqui, ó, João 6. Corre lá comigo, gente. João 6. João 6. Obrigado, João. Ó, João e João. João 6, 47. Quem recebe o que eu estou pregando, diga amém. Em verdade vos digo: quem crê em mim... Gente, isso aqui é poderoso demais. Quem crê em mim terá a vida eterna. Tá? Quem crê em mim terá a vida eterna. Quem crê em mim terá, gente. Quem crê em mim tem. Você não vai ter vida eterna. Fala assim, pastor, eu já tenho a vida eterna. Vamos continuar? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele crê, todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Que texto, irmãos. Fique em pé, por favor. Que texto poderoso. Queria convidar o grupo de louvor aqui, nós vamos fazer uma canção enquanto a gente termina. Que texto, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho Ele estabeleceu para você voltar para Deus. A verdade Ele estabeleceu para que você desfrute tudo aquilo que Deus tem disponível para você. Mais do que você conhecer a Deus, é você saber quem você é em Deus. E Deus estabeleceu na cruz do Calvário uma vida para você. Uma vida espiritual. Irmãos, entenda algo tão poderoso. Mateus 27, 46. Se não falha a memória, eu não vou procurar esse texto. Jesus na cruz do Calvário, Ele está gritando assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que Ele está dizendo? Jesus nunca tinha chamado Deus de Deus. Até o momento, Jesus sempre chamava o Deus de Pai. A cruz foi o primeiro e o único lugar que Jesus chama Deus de Deus. Porque ali Jesus, por causa do pecado, Ele estava separado do Pai. Senhor, por que me abandonaste? Pela primeira vez o filho não consegue olhar os olhos do pai em comunhão. Muita gente acha que aquela frase, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, foi o medo de Jesus apanhar. Nunca foi isso. É porque Jesus não queria experimentar o cálice da ira de Deus. Irmão, Jesus experimentou morte física e morte espiritual, para que você experimentasse vida abundante na terra e voltasse para Deus em vida espiritual. E não morresse eternamente. É por isso que a palavra fala: se você vem para Jesus, você nasce de novo para uma vida abundante. Muitos de vocês não tinham vida abundante até conhecer Jesus. Muitos de vocês sobreviviam e achavam que não estavam vivendo. Lembra que o diabo é especialista em enganar? Tem muita gente no mundão afora aí sobrevivendo, vegetando e achando que vive. Mas o que Deus tem para elas é vida abundante na terra, uma vida espiritual em comunhão com Deus e uma vida eterna na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar. Não sei como você entrou aqui. Você na sua casa também faça isso, feche os seus olhos, comece a orar. Não deixe o diabo roubar esse momento de você.
Aí daqui a gente passou alguns minutos, semana que vem termina mais cedo, se for o caso. Hoje você come seu cupim casqueirado atrasado, mas comece a orar. Não liga para tempo não, esse é o tempo que Deus preparou para você. Comece a orar, nós vamos orar um minutinho. O louvor vai ministrar uma canção no coração de Deus. Comece a orar. Comece a pedir a Deus para passar o teu coração em vigília. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Ele quer descobrir a verdade que está em Deus, não a verdade dele. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Vem, Jesus. Vem, ó Pai. Vem, Senhor, exortar, consolar e edificar, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo e adorado, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás
Aleluia. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Nós vamos fazer essa última oração e, como sempre, nós vamos nos identificar uns com os outros. Ora após mim. Senhor Jesus. Ora, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, nós vamos terminar o culto agora. Eu quero conhecer você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu estou te recebendo como meu Salvador. Ou você que está orando: Senhor, eu entrei aqui afastado do caminho, mas eu estou voltando para casa, eu estou voltando para o caminho de Jesus. Para eu conhecer você e orar por você, eu quero apenas uma coisa: eu quero um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos bem alto. Por favor, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Pastor, estou reconciliando com Jesus, pastor, estou recebendo a Cristo. Tem uma pessoa aqui, tem outra pessoa ali, tem mais uma pessoa, 3 pessoas. Cadê a 4ª pessoa para Jesus? Não estou chamando, está aqui na frente a 4ª pessoa para Jesus. Cadê a 5ª pessoa para Jesus? Cadê você? Eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alto. Não estou convidando você por uma religião. Nós já aprendemos que a religião não vai fazer isso por você. Eu estou chamando você para o caminho. Estou chamando você para a verdade. Estou chamando você para a vida de Deus. Cadê você? Você que levantou a sua mão sem constrangimento algum, vem aqui à frente, por favor. Deixa eu orar com você aqui. Por favor, vem aqui. Deixa eu ter esse privilégio de orar pela sua vida. Pode ficar aqui, ó, aqui embaixo mesmo, de frente para mim. Por favor, pode chegar aqui. De repente você não levantou a sua mão, mas Deus está queimando você para vir. Pode vir, estou te esperando aqui no altar. Pastor, Deus está me queimando, pastor, está queimando para eu ir para frente, pastor, eu estou sem coragem. Vem, é o inimigo que está tentando segurar você aí. Pode vir, rompe essa estrutura, ele vai mudar a sua vida. Cadê você? Vem. Estenda as mãos para cá, estende. Pai, em nome de Jesus, vidas estão aqui no teu altar, Pai. Não foi o pastor que convenceu elas, foi o Senhor. Teu Espírito que entrou no coração e convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E a nossa oração, Pai, é que elas nunca mais sejam as mesmas, que elas sejam transformadas de glória em glória, que elas nunca mais se desviem, se afastem do caminho, e que em nome de Jesus, que elas desfrutem do caminho, o acesso que elas têm com Deus a partir de agora, que elas desfrutem da verdade, que a revelação do Evangelho possa brotar no coração, que os olhos sejam abertos, os olhos espirituais, e que a vida do Senhor possa tomar cada célula do corpo das tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 15, que quando o filho achou o caminho de volta para casa, o pai fez uma grande festa. Eu posso afirmar com a Bíblia que Deus está fazendo uma festa no céu agora, pela vida de vocês. Olha como vocês são importantes para Deus. E se o pai está fazendo festa no céu, nós queremos receber vocês aqui em Lagoinha Promissão também com festa. Por isso eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir para vocês virar, e vocês vão virar para conhecer a nova família de vocês. Não somos perfeitos, não procura a perfeição em nós não, mas nós seremos família de vocês. Família. A partir de agora pode contar com a gente, as pastoras, os pastores, conta com a gente, nós queremos ser família. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, vire! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é
família de Deus. Deus abençoe. Vamos embora, irmãos. Esse culto vai continuar lá na sua casa, onde você for. Deus abençoe. Amanhã, 19 horas, temos aqui a nossa intercessão. E amanhã às 20 horas temos aqui a reunião com os homens nobres. Vamos voltar amanhã. Você que é homem, quantos homens temos aqui? Você que é homem, estou convidando você amanhã às 20 horas para a nossa reunião dos homens nobres aqui na igreja. Amém? Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.